Deus, igreja. Amém. Grandes coisas o Senhor tem feito e fará. Isso é simplesmente o começo. E amanhã o Senhor Deus vai completar o propósito dele através desse encontro, no que ele tem, no que ele precisa fazer para nós. Amados, enquanto eu estava ali, eu fiquei assim, Senhor, nós convidamos tantas pessoas, oramos em função desse propósito, de vidas se chegarem aqui. Aí o Senhor falou, filha, não fique assim. Sabe por quê? Porque eu vou derramar sobre vocês algo novo, algo que vocês estão precisando, porque esse fundamento, vocês são um fundamento para a construção de uma nova igreja. Amém? E é necessário que nós estejamos bem com o Senhor, trabalhados, limpados, que a essência do Espírito de Deus derrame sobre nós, para tirar de nós essa velha natureza, essas coisinhas que a gente tem dentro ainda do coração. É necessário nos limpar, amados, para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Isaías diz o seguinte, olha, amplie o lugar da tua tenda e finque bem as tuas estacas, porque Deus fará para nós, nesses 3 dias, algo tremendo, porque Ele tem um propósito para que a gente realize nessa terra. É o plano de Deus para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Diz para o irmão, amplie o lugar da tua tenda. Ampliar. Põe essa palavra na sua mente agora, no seu coração, aliás. Ampliar significa alargar. E fincar significa o que, amados, em fincar? Se posicionar. É isso que Deus quer para essa geração. É isso que Deus quer para essa igreja. Para a igreja do nosso Senhor tem que estar cada dia ampliando e fincando as suas estacas. E o tema dessa ministração é: no encontro, ampliamos a nossa postura espiritual. Repitam comigo. No encontro, ampliamos a nossa postura espiritual. Amém? Queridos, todos nós tivemos um passado sem Deus. E vimos aqui, quando na ministração da Ariádia, quantas coisas horríveis, quantas máculas nós tínhamos no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Quantas atitudes horrendas, repugnantes, que traziam mau cheiro diante do nosso Senhor Jesus. E nós, com uma pinta de religiosos, trazíamos no peito um grande crucifixo, ou até mesmo as nossas crendices, nossas religiosidades dentro da nossa alma, do nosso coração. Eu sou um religioso, eu vou à igreja tantos dias e assim por diante. Amados, mas quanta coisa horrível a gente faz. E nos dias de hoje vivemos debaixo ainda de religião, de religiosidade. Se a gente vasculhar o nosso coração, agora, nesse exato momento, tudo que a gente colocou ali naquela caixa, ainda vai sobrar algumas coisinhas, bem guardadinha, bem escondidinha, que pensamos que não é nada. Pensamos, não, isso não vai atrapalhar a minha vida com Cristo. Querido, mas um cisco rebenta com tudo. Põe um cisco no teu olho para ver o que acontece. O corpo todo fica inquieto. Ele não consegue ficar com aquele cisco porque arde, dói, machuca. E assim também é com o Senhor Jesus. Eu digo para você que aquele cisquinho que está lá, vai pedindo o Espírito Santo de Deus para falar contigo. Senhor, o que ainda tenho para eu despojar? Para eu tirar do meu coração, para que eu possa ser uma pessoa que agrade ao Senhor. Amados, então, o nosso passado sem Cristo foi horrível.
atitudes negativas, pensamentos que até o Senhor arrepiava. E assim, mas ninguém via os nossos pensamentos, ninguém vê os nossos pensamentos. Mas esses passados sem Deus, a partir do momento que nós tivemos um encontro com Deus, esse passado de tantas coisas horríveis que a gente fez, como éramos, vivíamos os nossos delitos e pecados, estávamos separados da glória de Deus, estávamos separados. E esse passado, o Senhor Jesus apagou. Ele apagou, e algo grande, tremendo, poderoso está entre esse nosso passado sem Deus e o presente com Deus. Há algo tremendo, há algo grande, há algo que mudou totalmente a nossa vida. E eu quero dizer para vocês que já foi falado, mas eu quero descer para mostrar para toda a igreja onde ela está, a cruz. Onde levar a cruz? Quero ela aqui. Entre esse passado sem Deus e o nosso presente e futuro, existe algo que mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Está aqui. A cruz. Amados, quando eu digo cruz, vou deixar ela aqui. Eu não estou falando do objeto cruz como instrumento de adoração. Quando eu falo cruz, eu não estou falando como ostentação, empendurado, um crucifixo de ouro empendurado no meu pescoço. Quando eu digo cruz, eu não estou falando de uma obra colocada sobre a parede ou num altar para eu me curvar e adorar. Amados, eu não estou falando deste objeto. Eu estou falando na obra que ela produziu para o mundo. Eu estou falando da expressão máxima, da expressão máxima do amor e da misericórdia de Deus por nós. Eu estou falando da nossa redenção. Eu estou falando da nossa justificação. Eu estou falando da nossa ressurreição gloriosa que ainda havemos de ter. Eu estou falando da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O maior acontecimento que o mundo pode contemplar. Nunca mais vai haver e haverá. Porque na cruz foi tudo consumado. Amém? Eu gostaria que o Alex colocasse para a gente Gálatas 13, aliás, Gálatas 1, de 13 a 14. Então, amados, todos nós temos um passado sem Deus. E entre esse passado, como eu falei, há uma cruz. A cruz é o divisor. A cruz é o marco. A cruz é o que separa o nosso passado de pecado e o nosso presente com Deus. A cruz trouxe um novo nascimento. E para Deus agora nós somos novas criaturas. Tudo se passou e Cristo fez em nós novas criaturas. A nossa idade, nosso passado para Deus não existe. O que conta para Deus agora é depois que nós fomos ao encontro com Ele, tivemos um encontro com Ele. A nossa vida começa a ser contada para Deus agora. O meu passado é passado da Irani, o Senhor não lembra. Os pecados que eu cometi outrora, o Senhor não lembra. Porque eu fui à cruz e reconheci esse sacrifício, o que Deus fez por mim, através de Cristo. E eu contemplei, e ela me marcou, e ela me mudou. E pela glória do Senhor eu estou aqui. Não pelos meus méritos, não porque eu era boazinha. Eu era péssima. Amados, eu era péssima em outras atitudes que não compatibilizava com o caráter de Cristo. Mas Ele me mudou e pela graça eu sou salvo. Eu fui salvo por meio da fé e eu estou aqui. Aleluias. Amados, eu quero dizer para vocês que houve um homem com um coração duro, um passado cruel,
um homem implacável, um homem que não tinha pena e nem dó de ninguém, um homem totalmente legalista, vivia à base da lei e fazia-a cumprir com todos os seus artigos daquela lei. Ele era um fiel cumpridor da lei. A lei, nós sabemos que compõe-se 5 livros do Velho Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, escritos por Moisés. E este homem era criterioso. E este homem, ele não conhecia Deus. Ele não conhecia o amor que foi tão falado aí, que pertence ao fruto do Espírito. Ele não conhecia a graça. Ele não conhecia a redenção, a obra redentora que a cruz produziu através de Jesus. Ele não entendia. Ele olhava pelo seu lado natural de homem, culto, estudado, com a formação do mais alto nível na teologia do judaísmo. Este homem foi formado por Gamaliel, um outro top, um PhD na área da teologia. Vivia entre os mestres, doutores, sacerdotes, sumos sacerdotes. E eles eram envolvidos nessa casta de religiosos. Mas esse homem não tinha amor. Este homem não conhecia o que Deus faz, o que Cristo pôde fazer. E esse passado deste homem foi terrível. Mas quando ele foi à cruz, este homem com um coração tão duro, de pedra, se transformou, colocou dentro do peito dele, pulsou dentro do peito um coração mole, um coração de amor, um coração de adoração, um coração que soube realmente ter revelação da cruz. Eu estou falando de Paulo, que antes desse encontro, o nome dele era Saulo. Saulo, em português, chama-se, na verdade, é Saul. No hebraico, Shaul. Talvez em homenagem ao rei Saul, porque eles eram bem parecidos. Eu penso que até fisicamente devia ser bem vistoso como o rei Saul, que todos nós conhecemos a história do rei Saul. Um rei, Israel queria um rei bonito, um rei que fosse legislar as leis do povo de Israel. E veio aquele rei que todo mundo conhece a história. E Saulo, em homenagem talvez a esse, os pais colocaram esse nome. E também não é que ele também era da tribo de Benjamim, igual o rei Saul? Talvez foi, né? Não sei se foi simples coincidência, mas é bem provável que foi também, por homenagem a esse rei. O rei, interessante que Saulo significa desejado, forte, poderoso, talvez. E depois que esse homem teve um encontro com Deus, o nome dele foi mudado. Passou-se a ser chamado de Paulo, que significa pequeno. O ego daquele homem que era tamanho do mundo foi reduzido. E ele se já achava tão culto, cheio de tantos predicados, tantas qualidades. Ele se tornou, eu sou mais indigno de todos os apóstolos, de todos os seguidores de Jesus, de todos os discípulos, eu sou o mais indigno. Porque eu persegui a igreja do nosso Senhor Jesus. E o nome dele passou a ser chamado Saulo, ou Paulo. Bem, então, essa pregação tem 2 tópicos. A primeira, as características de Saulo, o religioso. Saulo, então, era muito religioso. Gálatas lá, por favor, agora, 1, 13 e 14. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Veja bem, isso era Saulo. Tá? Mas quando ele escreveu esse evangelho, ele já era Paulo.
Então, ele estava contando a história dele antes dele conhecer ao Senhor Jesus. Ele disse, eu era isso. Olha, eu perseguia. E diz mais, eu era extremamente zeloso. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Quer dizer, ele estava bem acima. O judaísmo, ele entendia de tudo, era um cara mesmo. Muito letrado no judaísmo, sabia das coisas e lia mesmo. E não é à toa que ele tinha um mestre famoso da época. Aí ele diz, eu superava todos da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. O religioso é isso, amados. Ele é extremamente zeloso, mantém-se uma aparência, contudo, lá dentro, o coraçãozinho dele está longe. Na igreja, postura. Em casa, detona todo mundo. Por onde ele vai, a carta dele não é lida com bons olhos, porque nós somos a carta de Cristo. Lida por todos, e onde quer que nós estejamos, nós temos que ser referência. Será o que estava escrito na vida deste homem? Então, ele era isso. Tradições e era extremamente zeloso das tradições dos seus antepassados. Ele era religioso, um seguidor de regras, conceitos humanos. Conceitos humanos. Não tinha revelação sobre a vontade de Deus. Ele vivia ainda na alma dele. O Espírito não tinha revelação das coisas de Deus. Ele não conhecia nada do que Cristo pregava. Tanto é que ele confrontou, certo? Foi confrontado, Cristo foi confrontado ali, porque o povo daquela época não aceitava o Messias daquela forma. O Messias falando de amor, de arrependimento, de reino dos céus e por aí. Aí o que acontece aqui? Ele não sabia da verdade de Deus e muitas vezes os seus ensinos eram contrários aos ensinos de Jesus. Isto é religioso. Será que dentro das nossas igrejas também não tem ainda religiosos? Será que ainda não praticamos muito de religiosidade? Eu quero dizer para vocês que eu praticava. Eu era muito religiosa. E qualquer dia eu conto a minha história, porque agora não dá, o tempo é curto. Mas aí o Espírito de Deus foi trabalhando em mim, dia a dia. Eu fui entendendo, me vendo como espelho e vendo as marcas da religiosidade marcada na minha alma, no meu coração. Deus, eu não posso ser assim. Eu quero ser uma adoradora. Eu quero ser uma autêntica cristã. Eu quero te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Não segundo aparências. E aí Deus foi fazendo a obra. E o caráter de Cristo foi formando em minha vida. Amados, agora, então ele era um religioso. Perseguia a igreja. E era extremamente zeloso nas tradições de homens. Agora vamos para Filipenses 3, 5, 6. Três, 5 e 6. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim. Ele era também da tribo de Benjamim, igual o rei Saul. Verdadeiro hebreu, e quanto à lei, fariseu. Batia no peito e dizia, quanto à lei, eu sou fariseu. Paulo era um fariseu. Amados, vocês sabem o que é um fariseu? Na época de Cristo, existiam 2 segmentos religiosos muito fortes ali naquele país. Saduceus e fariseus. Vou só fazer uma coisa bem leve para vocês entenderem, porque é muito profundo isso. Os saduceus eram formados por aristocratas, reis, sacerdotes, sumos sacerdotes, e eles compunham 70 vagas, eles tinham o direito de 70 vagas no Sinédrio, que era o tribunal para julgar
as questões religiosas, e até mesmo, às vezes, misturava lá, como no caso de Jesus, misturou, acabou político com religiosa. Então, e eram pessoas cultas, muito nas tradições do judaísmo, entendia a fundo. E o fariseu, ele era mais de classe média baixa e alta. O outro não, totalmente ricos mesmo. E eles eram... E os saduceus não se comunicavam com as pessoas comuns, não. Eles eram os deuses mesmo. Ao passo que os fariseus ainda tinham mais um contatozinho. E era formado por empresários, comerciantes, e assim por diante. E tudo leva a crer, como ele era um fabricante de tenda do Paulo, né, o Saulo, que ele também tinha grande influência e se tornou um fariseu, porque, de certo, ele tinha algumas empresas lá, quem sabe, vendia tendas, eu não sei. Mas alguns comentaristas dizem isso. Tá bom. Agora vamos ver lá. Ele diz, quanto à lei, eu sou fariseu. E o 6? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O homem era, linha dura. Ele cobrava ao rigor da lei, como dizem hoje nos dias atuais, qualquer falha que não cumprisse a lei. Ele era rigoroso. E a igreja, e ele então respirava. Então esse homem era duro de coração, vivia cheio de rancor, respirava ameaça e morte, e era um homem justo. Porém, ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Os religiosos são assim, tudo por causa da religião. Fazem verdadeiras arbitrariedades, praticam assassinatos. A gente vê hoje, nos dias de hoje, certos segmentos religiosos lá do Oriente Médio, aquela coisa toda louca, pensando que são obstinados, cegos, obstinados. Tá? Então, ele pensava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele era um fariseu. Vamos ver o que Jesus bateu de frente contra esses fariseus da época. Vejamos lá, O Senhor falou, Jesus um dia, no capítulo 18 ao 23 de Mateus, e por aí vai, hipócritas, honram-me de lábios, coração longe de mim. Será que nós não temos hoje, ainda nos dias atuais, pessoas assim, amados? Em vão me adoram, ensinando o preceito de homens. E diz mais, o que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, do coração. Sepulcros caiados, tão organizadinhos por fora, dentro, mau cheiro dos seus pensamentos, seu coração impuro, dos seus pensamentos impuros, das suas críticas, do seu olhar de lupa que passa em todo mundo e diz, aquele ali tem um defeito, você viu o tamanho? Aquele irmão ali, gente, isso não pode acontecer. Ele era um assim. Será que hoje também não somos assim? Alguma coisa disso, de Paulo, de Saulo em nós, amados? Vai pedindo o Espírito Santo do Senhor para te mostrar onde algo está te prendendo, onde tem alguma coisa que nós temos que deixar. E eu quero dizer para vocês que todas as vezes que nós temos um encontro com o Senhor tira alguma coisa de nós e coloca alguma coisa dos céus dentro de nós. E o Senhor quer tirar hoje muitas coisas de nós, porque na minha vida, nesses 20 dias, o Senhor tem colocado, tem tirado, eu tenho que esvaziado para que Ele me encha, para que a glória dEle se manifeste na minha vida, para que Ele diminua e cresça, exalte em mim. É necessário esvaziar de nós mesmos, amados. Então, é isso. E Ele diz mais, sepulcros caiados, já falei, pareceis justos aos homens. Quanto de nós parecemos tão santarrões, justos, muito. Viu a elegância daquele irmão, do irmão para pregar.
tal. Não sei, amados. Veja bem, mas tem sim. E ele diz assim, mas o seu coração está cheio ainda de hipocrisia. O seu coração está cheio de iniquidade. Às vezes não temos um pecado que escandaliza tanto a sociedade, mas tem algo que para os nossos olhos não escandaliza a sociedade, mas escandaliza a Deus, aos céus. Porque matar tem uma repercussão diferente do que eu mentir. Mentir, eu e Deus. Talvez as pessoas que eu menti também. Agora mata para ver. A repercussão é maior perante a sociedade. Você vai preso, e etc, e todo mundo conhece a história de um assassino. Agora, para Deus, é tudo do mesmo jeito. Tudo da mesma forma. Bem, então, os fariseus eram dessa forma. E Paulo se dizia e batia no peito, quanto à lei eu sou fariseu. A igreja era perseguida. E mesmo assim crescia. E a igreja escondia de Saulo. Eu achei interessante quando Deus falou, quando eu li esse tópico. Eu falei, Deus, o que é do céu, nada detém. Quando a obra é de Deus, quando estamos na direção da palavra, né, irmão? Quando nós temos uma palavra, vai firme, que nada detém. O mundo pode se levantar, mas cairão por terra, porque é a obra de Deus. Quando Deus dá uma direção para nós, põe isso no coração, vai, porque não tem como não dar certo. Então a igreja crescia porque a obra era de Deus, não era de homem. Mesmo escondida daqueles perseguidores, a igreja, cada dia mais, os discípulos se dispersaram. E eu digo, glória a Deus, porque houve essa perseguição. Glória a Deus, porque aqueles homens foram dispersos e perseguidos. Que a igreja do nosso Senhor Jesus chegou até nós. Foi devido a isso, porque eles esparramaram, falaram aos gentios e foi pregando a igreja, fazendo igreja. E o evangelho cresceu. Paulo, ele foi um dos maiores instrumentos na pregação. O único, eu penso que um dos que mais, se eu estou errado, vocês podem, pastores, e o Diogo me corrigir, que pregou sobre a graça e sobre a cruz. Foi o que mais pregou. Porque no corpo dele tinha as marcas de Cristo. Falar de Saulo era falar de morte. Ele arrastava homens e mulheres para a prisão, dizendo que com isso servia a Deus. Amados, como eu falei, a nossa realidade é tão parecida, é igual, é semelhante à de Saulo. Minha irmã, que isso? Mas é. Vamos ler aqui no Atos 9, de 1 a 5. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho que é Jesus. Amados, vocês viram que caminho aqui está com letra maiúscula? Esse caminho é Jesus. Glória a Deus. Por isso, pastora, que quando você perguntou pelo Lucas, eu falei, ele está no caminho. Tá? Então, caminho é Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao céu ao redor uma luz vinda do céu. Glória a Deus! E caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. O Senhor Jesus falou para ele, Saulo, Saulo,
Aí ele diz, você sabe o que é recalcitar? Você sabe o que é aguilhões? O que significa aguilhões? Recalcitar é debater, amados. Quanto mais debate, mais se fere. Aguilhões eram pontas de ferro, usado por pessoas que levavam, como que fala, os vaqueiros, levando a boiada. Quando ele se desviava do caminho, pá, aquela chicotada de ferro, e ele se feria e quietava. E Paulo era um boi bravo. Era necessário o Senhor chegar para ele e dizer, Paulo, Paulo, tu estás me perseguindo. E dura coisa é recalcitar contra o Deus vivo. Só cai do cavalo. Não vai, se machuca, se rebenta. E eu quero dizer para a igreja que dura coisa é não vivermos segundo a vontade de Deus. Nós também nos machucamos, amados, porque ficar fora do propósito pelo qual Deus te colocou sobre a terra, sobre a obra, é se recalcitar contra os aguilhões. Nós não temos sucesso, a nossa vida vai para trás, a gente vive triste dentro de nós sem saber por quê, por qual motivo eu estou assim. Está tudo bem, a minha casa está assim assado, meu Deus, que tristeza, que depressão que está acontecendo na minha vida. Por quê? Amados, verifica. Você está vivendo segundo a vontade de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? Ou você está vivendo segundo para o seu eu? O eu centralizado. O eu dominando tudo. Como no primeiro dia da ministração aqui do pré-encontro. Para que a nossa vida seja alinhada em tudo, na saúde, em tudo. É necessário Jesus estar no centro da nossa vontade. E nós, de lado, cooperando para que o Espírito de Deus, através do nosso espírito e da nossa alma, corpo que Ele nos deu, colabore e faça a obra do Senhor. A plenitude do homem é espírito, corpo, espírito, alma e corpo a serviço do Senhor. Todos alinhados com a vontade de Deus. Glória a Deus. Amém. Você recebe essa palavra para você? Oh, glória a Deus. Amém. Então, um dia Paulo teve esse encontro. E eu já falei que a vida foi mudada. Quero dizer para vocês que nunca mais será a mesma. Olha, a mesma coisa dizer que para vocês aqui, queridos, hoje eu cheguei tarde aqui. Eu deveria ter chegado às 13 horas, mas furou o pneu do meu carro, ou seja, do meu marido, que é meu também, né, pastor? E ele foi tirar o pneu e eu fui ajudá-lo, tá? E fui para o centro da avenida. Veio uma carreta empilhada de carro, passou por mim. E é por isso que eu estou aqui agora, irmão. Desculpem o atraso. No plano natural, normal, amado, sem interferência, de Deus. Vocês acreditariam, sem nenhum arranhão, falasse isso aqui? Exceto que Deus entrasse no meio e me livrasse. Não, mas fora, no propósito normal, ou seja, natural, de uma carreta passar, atropelar, arrebentar tudo e tal. E eu chegar aqui e dizer isso? Claro que não. Exceto que houvesse um milagre de Deus. Mas eu não estou falando de milagre. Coisa natural. Irmãos, quando uma carreta passa em alguém, esmiuça. Não tem mais jeito de voltar atrás, não é, Jonathan? Já era. A grosso modo, porque eu digo que o português, a nossa língua, a língua do mundo, todas as línguas, não expressam verdadeiramente o que Deus é. A mente humana não pode entender. E não tem, por mais comparações que a gente faça, por mais alguma coisa que a gente acrescenta, mas nunca, só na glória nós vamos entender este mistério. E, a grosso modo, eu quero dizer que Jesus é essa carreta. Que quando passa no ego do homem, que quando passa na natureza do homem, ele rebenta, ele esmiuça, ele quebra os corações, e os corações ficam rendidos diante do Senhor Jesus. E nunca mais essa vida é a mesma. Não tem como ser a mesma pessoa.
Eu sempre digo, uma comparação grotesca também, que o Espírito Santo é a dinamite do Senhor. Ele quebra os corações. Ele vai onde a gente, o laser, ele vai onde a gente não pode ir. Ele faz um raio-x da nossa vida e vai nos mudando, esmiuçando o orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, tantas coisas ruins que nós armazenamos dentro de um coração religioso, sem Deus. Mas a nossa realidade também, como eu digo, foi como a de Saulo, atitudes também iguais a que eles tinham. Somos religiosos muitas vezes. Vivemos de falsa aparência, criticamos, invejamos, caluniamos, somos injustos. Temos um coração duro. E a nossa vontade tão dura, a nossa natureza tão grande, que nunca se submete à vontade de Deus. Isaías 59:1 diz que verdadeiramente Cristo tomou sobre si todas as minhas iniquidades. Foi moído, ferido, machucado, arrebentado, humilhado, envergonhado. As pessoas que o olhavam tinham nojo e ninguém desejava ser igual a ele porque era ser de escárnio. Quem queria ser igual a Cristo? Mas esse Jesus sofreu e me aceitou como eu sou. E mudou a nossa vida, a nossa história. Tínhamos tudo isso, mas o Senhor limpou. E hoje, nós estamos aqui para falar do amor dEle. No caminho de Damasco, o Senhor disse assim, Jesus olhou para Paulo, aquele boi bravo, e disse, porque tu me persegues? Com essa palavra o Senhor confrontou o pecado de Paulo. O Senhor penetrou nele, porque o Senhor conhece o nosso interior. Por que tu me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Ele não entendia as coisas de Deus. Ele não entendia as coisas concernentes aos céus, ao alto, à vida eterna. Mas é interessante, amados, que ele indo, também ele pediu cartas às sinagogas de Damasco. Como eu falei, ele era um fariseu. E fariseu também tinha poder decisório no sinédrio. E ele era envolvido com aquele pessoal também todo lá. E tinha, como se diz, como diz aqui, fugiu a palavra, ele tinha acesso àqueles governantes de Roma, porque ele nasceu na cidade de Tarso. Tarso era uma província de Roma, da Cilícia. E ele também tinha grande privilégio com os romanos. Tanto é que ele tinha cidadania também romana. E eles deram, e ele foi para lá. E para encontrar ali, como a gente já leu, homens ou mulheres que pudessem ser presos. Saulo não conhecia o amor nem a luz de Deus. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, ele brilhou a luz ali nele. Mas quando o Senhor falou para ele, confrontou o pecado dele e perguntou por que você me persegue, ele disse, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele tinha muitas informações sobre Jesus. Ele não aceitava Jesus daquela forma. Mas ele conhecia bem. Através da letra, ele conhecia Jesus. Estava na alma dele ali. E de imediato, a revelação chegou para ele no seu espírito. E ele disse, quem és tu, Senhor? Que tu queres que eu faça? É como se dissesse, eu estou aqui, eu não sou nada. Aquele todo orgulho, toda vaidade da letra de tal, eu jogo no lixo. Porque eu bati com minha cara na terra e agora todo o meu eu não tem nada mais.
foi arrebentado, quebrado. Estou aqui, Senhor, capenga mesmo, para o Senhor. Me usa da forma, Jesus. Toma-me. O Senhor falou para ele assim. Saulo rendeu-se diante do encontro. O que tu queres que eu faça? Aí Saulo foi para a casa de um dos discípulos de Jesus. Salvo engano, parece que era Judas. Se não for, me corrijam, por favor. E lá ele ficou. O Espírito de Deus, que vai onde a gente não vai, que conhece o que a gente não conhece, que prescruta o coração, o íntimo do homem, foi lá em Ananias, um discípulo verdadeiro do Senhor, e disse: Ananias, tem um tal de Saulo, que está na rua direita, na casa de fulano de tal, vai lá, impõe as mãos sobre ele, para que ele enxergue. Ele ficou cego, amados. Quando ele caiu no chão, que ele se levantou, ele ficou cego. Ele ficou cego. E aí o que acontece? Precisou então de Ananias ir lá. E Ananias ficou com medo. Mas ele obedeceu. Eu vou resumir, porque já estão me mostrando ali uma placa. Ele obedeceu e foi. Mesmo com tanto medo, mesmo assim, pensando, este homem perseguiu a igreja, eu tenho que ir lá. Mas o Senhor falou, ele foi. Ele é um discípulo, que a sua mente, que seu espírito era alinhado com o Espírito de Deus, e a sua vontade, o seu corpo, tudo na plenitude do Espírito, ele foi. E aí, fez o trabalho que devia fazer. 3 dias ele esteve sem comer e sem beber nada. Ele ficou cego. E o Senhor colocou aqui nós também durante 3 dias, 4 dias com pré-encontro, distante às vezes dos nossos afazeres de casa, para que a gente possa também, em Deus, fazer uma obra grande nos nossos corações. Ainda estamos muito cegos, vivendo debaixo das nossas vontades, do meu eu, do meu querer. Então, 3 dias, e eu declaro para você que esse 3 é profético. O Senhor Jesus ressuscitou no 3º dia. E amanhã será o dia da nossa ressurreição em Cristo Jesus. Amém? Porque grandes coisas serão mudadas para nós amanhã. Os seus sonhos, a sua vida financeira, o seu ministério, um problema que você está vivendo dentro da sua casa. Enfim, o Senhor vai fazer algo grande na sua vida. Creia, porque o Senhor é o Deus, é o Deus da ressurreição através de Jesus. Amém? E quando a gente veio do mundo, amado, vou correr aqui um pouco. Veja que o mundo faz a gente correr mesmo. É só falar no mundo. Olha, o mundo vicia. Quando a gente vem tudo cheio de cicatrizes, marcados. A alma ferida, machucada. Mas eu quero dizer para você que o mundo vicia, mas Cristo liberta. O mundo contamina, Cristo cura. O mundo é guerra, Jesus é a paz. O mundo é corrupto. Quantas pessoas corruptas a gente está vendo nesses últimos dias? Mas Cristo purifica aquele que chegar. Esses políticos, todos aí que estão presos, etc., mas se ele chegar aos pés de Cristo, ele é purificado sim. Amém? O mundo acusa, Jesus perdoa. O mundo é ódio, Jesus é amor. O mundo é depressão, Deus é a cura, é a saúde, é a alegria. O mundo é frágil, mas Deus é o poder. O caminho do mundo, amados, quero que vocês ouçam bem isso. O caminho do mundo é muito largo e prazeroso, muito bom para a carne. É gostoso estar numa balada. É gostoso estar num bar, enchendo a cara, como eles falam. É gostoso prostituir. Para quem fez, né? Está achando prazer ali, senão ele não estaria ali. É gostoso roubar, tirar do que é do outro. É gostoso criticar e apontar o dedo, Mas eu quero dizer que o mundo faz tudo isso com a gente. Mas eu quero dizer para vocês que é largo, prazeroso, cheio de coisas lindas e maravilhosas para a gente entrar. Mas esse caminho, aliás, leva para o abismo. Esse caminho leva para a morte. Porque os pecados, como já foi falado aqui, têm consequências.
O caminho de Deus é estreito. Poucos vão. É difícil, sim, para a carne. É difícil. Arrumamos tantos argumentos para a gente fugir, mas leva à vida eterna. É estreito, mas leva à vida eterna. E Ananias foi e cumpriu o propósito dele. E esse homem tornou-se um grande pregador. E como eu disse, seu evangelho chegou aqui graças a ele. 3 epístolas ele escreveu. Plantou igrejas, fundou tantas igrejas, foi falar aos mais importantes da época. Porque ele é um homem bem relacionado, e Deus escolheu ele naquele meio. Talvez chamasse um indulto, um Pedro, um outro, não daria credibilidade. Não, ele não sabe da nossa lei do judaísmo como esse homem. Mas quando ele falou, as pessoas disseram, ou ele está louco ou ele está certo. Depois viram que era o poder de Deus na vida daquele homem. Deus também nos usa sem olhar para o nosso passado. Quando Deus chamou esse homem, ele não olhou para o passado. E Deus também usa sem olhar para o nosso passado. E eu quero dizer para você que Deus quer te usar. Deus quer te usar. E o que nós já temos recebido já dá muito bem para nós passar para as pessoas que estão aí sem Jesus. Movimentem-se, ampliem o lugar da sua tenda, firme as estacas e vamos fazer a obra do Senhor, porque Deus tem um plano glorioso para a sua vida. Por isso, submeta a sua vontade à do Senhor Jesus. Paramos de tanto TV, de tanta novela, de tanto isso, de tanto aquilo. Isso não vai te levar a lugar nenhum. O que vai te levar ao céu é Jesus. Tem tempo, sim. Tem tempo quando nós sabemos administrar o nosso tempo, fazer o nosso planejamento do tempo. Vai sobrar para nós termos o nosso tempo a sós com Deus, para aprender dele. A palavra de Deus diz em Jeremias: achadas as tuas palavras, eu as comi. E as tuas palavras trouxeram gozo e alegria para o meu coração. Por isso eu sou chamada pelo teu nome, ó Deus dos exércitos. Ezequiel também disse que a palavra de Deus é como mel. Quando a gente come, ela entra no espírito, ela alimenta a alma, ela alimenta tudo e a gente estamos nutridos para o Senhor, como alimento faz na nossa vida, assim também a palavra de Deus faz ao nosso coração. Tenha tempo com Deus, busque o Senhor. Achadas pressupõe busca. Antes de achar, tem algo acima disso que é buscar. Se você busca, você vai encontrar. Se você bate, a porta se abre. E o Senhor fala mais ainda para nós na palavra. E que buscar-me-eis e encontrareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Alex, por favor, o vídeo. Agora vocês vão assistir aqui um vídeo. Põe no seu coração agora você e Deus, Deus e você. Deus é suave e manso, Ele é cavalheiro. Ele está perto de você, o Espírito Santo, dizendo: filha, eu te amo. Minha filha, eu não te olho por aquelas falhas que você ainda tem. Eu quero te curar. Eu quero que você seja um potencial na minha vida, um Paulo nas minhas mãos. O mundo clama. O mundo está sendo perdido, o mundo está se contaminando com droga, com prostituição, com homossexualismo, lesbianismo, tanto para a mulher. Então, eu quero usar você para falar a essas pessoas. Eu amo essas pessoas, amado. O Senhor diz para você que ama o prostituto, que ama os adúlteros. Então nós vamos ver esse vídeo agora. E eu quero que você esteja aberto, com o teu coração bem aberto para o Senhor falar o teu coração. Cordel de arrependimento. Arrependimento é muito mais que um sentimento. É ser verdadeiro no coração, lá dentro. E não pense você que não precisa se arrepender e confessar os pecados seus. Pois todos nós estávamos destituídos da graça de Deus.
Então não perca tempo e comece a confessar, feche a porta do seu quarto e lá comece a orar. Agradeça ao Senhor a graça que Ele te deu, foi conquistado lá na cruz por aquele galileu. Porque Ele me comprou com um alto preço e me pagou. E agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Das coisas que eu fiz antes, eu já me arrependi. Agora siga em frente em direção ao alvo. Sou cidadão do céu, sou feliz porque fui salvo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Eu sou um ser fora da lei. Minhas algemas foram quebradas. Pagaram a minha fiança e agora eu não devo mais nada. Eu sou um ser fora da lei. Minhas algemas foram quebradas. Pagaram a minha fiança e agora eu não devo mais nada. Eu fui liberto pelo amor de Deus. Eu tenho um dono e não vivo mais eu. Na cruz fui resgatado pelo meu amado. Não fico mais naquela escravidão. Jesus me libertou com seu perdão. Fui desconectado da vida de pecado. Yo, 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 eu sou um ser fora da lei. Minhas algemas foram quebradas. Pagaram a minha fiança e agora não devo mais nada. Eu sou um ser fora da lei. Minhas algemas foram quebradas. Pagaram a minha fiança e agora eu não devo mais nada. Eu fui liberto pelo amor de Deus. Eu tenho um dono e não vivo mais eu. Na cruz fui resgatado pelo meu amado. Não fico mais naquela escravidão. Jesus me libertou com seu perdão. Fui desconectado da vida de pecado. Yo, 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 eu sou um ser fora da lei. Minhas algemas foram quebradas. Pagaram a minha fiança, agora eu não devo mais nada. Eu sou um ser fora da lei. Minhas algemas foram quebradas. Pagaram a minha fiança e agora eu não devo mais nada. Eu sou um ser fora da lei. Minhas algemas foram quebradas. Pagaram a minha fiança e agora eu não devo mais nada. Amém, amados. É isso que nós somos agora. Todo o nosso pecado, a nossa fiança, o script de dívida que nós tínhamos, o Senhor Jesus pagou. E agora nós não devemos nada. Quando nós arrependemos, confessamos e deixamos o nosso pecado. Amém? Glória a Deus. Eu sou um ser fora da lei. A lei que ele está falando aqui é a lei de Paulo, a lei de Moisés. Não é a lei dos homens, não, que a gente tem que obedecer, né? Então, essa lei o Senhor pagou. E agora nós vivemos pelo amor de Cristo. Amém? Agora vocês vão falar comigo uma coisa, uma frase tremenda. Eu sou o ser fora da lei. Minhas algemas foram quebradas. Jesus pagou a minha fiança. E agora eu não devo mais nada. Amém. Glória a Deus. Repitam ainda mais. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amados, agora eu tenho algo tremendo. Mais ainda. Vocês vão se surpreenderem com o que eu vou dizer. É de abalar. E o Espírito de Deus vai abalar. Racharalabachúria. O Espírito de Deus vai tocar. E o Senhor vai quebrar. Lembra que eu falei para vocês?
que muitos dizem, mas eu não sou Paulo, eu não faço nada disso do que ele fez. Mas tem algo ali, pequenininho, que o Senhor quer tirar do teu coração. Amém? E vocês já confessaram, que eu tenho certeza que vocês já confessaram. Agora diz assim, olha, ouça, o velho homem que lhe regia morreu. E quem vive em você agora é o Espírito Santo. Alarabachúria. Vocês não vivem mais para suas vontades. Vocês não vivem mais para os seus desejos. Vocês não vivem mais porque eu quero ser assim, eu vou fazer da forma que eu quero. Não, amados. Você agora é do Senhor Jesus. Você tem um Senhor, que é Jesus Cristo. Você não manda mais em você. Muitos dizem, o corpo é meu e eu faço dele o que eu quero. Não é não, porque o espírito, o corpo e a alma são do Senhor Jesus. O homem que lhe regia o seu eu, grande, acabou agora na cruz do Calvário. Quero dizer mais ainda, coisas tremendas para você. Por isso você não tem mais livre-arbítrio. Ouça, igreja, nós não temos mais livre-arbítrio. Somos servos. E servos não têm querer. Servos não mandam. Eles obedecem. Mas apesar de sermos servos, amados, tem uma coisa maravilhosa ainda, que somos filhos. Não existe nada melhor e mais gratificante do que servir o nosso Pai. Nós vivemos pela graça, e a graça, quem vive mesmo pela graça, e quem foi a Jesus entende o que a graça representa, ama o Pai. E quer fazer o melhor para o Pai. Não justificar os seus erros porque eu vivo pela graça. Não, pelo contrário. Ele quer deixar os seus erros, as suas atitudes que não compatibilizam com o Espírito de Deus, para servir o Deus, porque Ele ama o seu Pai.